Nas últimas décadas, as mulheres tiveram várias conquistas sociais. Saíram do espaço doméstico, passaram a explorar mais a esfera pública e a exercer seus direitos. Esse é um longo processo que tem muito a ver com educação. Afinal, foi através do acesso ao ensino que as mulheres puderam lutar e mudar suas vidas. Por isso, o programa de hoje vai justamente investigar a formação profissional de mulheres de baixa renda. No programa de hoje, um projeto que promove a educação profissional de mulheres desfavorecidas. Agora eu estou aprendendo novas coisas, achando interessante o que eu estou aprendendo, estou mudando até a minha maneira de pensar. No quadro Debate, os atores do Grupo Galpão são os convidados de hoje. Desde pequenininha eu sabia que eu queria ser atriz, assim, eu sempre brincava com representação. É dia de desafio novo, dessa vez vai ser preciso entender de futebol. O peso da bola é entre 430 e 490. 390. 390 a 430. Aqui na Escola Estadual Pedro II, em Belo Horizonte, Minas Gerais, eu encontrei a Sabrina. Que tipo de mulher você admira, Sabrina? Eu admiro a minha mãe. Vou contar a história um pouquinho a partir da minha avó. Minha avó tem 8 filhos, se eu não me engano. Só minha mãe que foi menina. E quando ela ficou mais velha, ela começou a trabalhar em casa de família. Nisso, ela conheceu meu pai. Eles se casaram, construíram uma empresa de transporte. Mas eles foram se desentendendo até separar. E a empresa também foi quebrando. Então ela teve que ir para os serviços gerais. E hoje em dia ela sustenta a gente com isso. Como é que você vê essa história da sua mãe? Você deve achar sua mãe uma guerreira, né? Nossa, com certeza. Eu me inspiro nela em tudo. Porque ela não teve a oportunidade de completar os estudos. E ela foca em mim o máximo que ela puder. Para mim poder fazer cursos, estudar, formar, fazer uma faculdade e exercer o que eu quiser. Mas quais são seus sonhos, Sabrina? Conseguir me formar, e eu também em dúvida ainda de quê, e ser um exemplo para alguma pessoa, assim como minha mãe é para mim. Meninas, vocês acham que as mulheres ainda hoje sofrem preconceito? Eu acho que sim. Por exemplo, eu faço kickbox. Eu tenho muito preconceito comigo por causa de eu ser mulher. Eu sou praticamente a única menina da academia. E lá é muito difícil. A mulher vem conseguindo ser autossuficiente ao longo do tempo, mas mesmo assim no mercado de trabalho hoje ainda há muito preconceito e uma diferença muito grande de salário. E você, Mari, já sabe no que você vai se formar? Já, eu vou fazer direito para me poder fazer um concurso para ser delegada. Olha que coisa, você acha que existe preconceito em relação à mulher dentro dessa profissão? Com certeza, é um número muito pequeno de mulheres querendo esse tipo de profissão. Seguindo a dica das meninas, eu consegui achar a professora Cristiane, que é professora de biologia. Você ainda sente um certo machismo, um preconceito em relação à mulher dentro da sociedade ainda? Eu percebo que as meninas se destacam muito mais em relação aos homens, em horas de estudo, em dedicação ao estudo, e acaba que muitas delas não chegam a um nível hierárquico dentro de uma empresa, né, como deveriam, porque estudaram, né? Mesmo com tantas conquistas, com tanta vitória, Cristiane, você ainda vê a mulher tendo que conquistar mais coisas? E o que seriam essas novas conquistas para a mulher? A administração do tempo, ela é um fator importantíssimo. As mulheres, elas vivem de urgências, de emergências, elas apagam fogo. Elas precisam aprender a realmente planejar o dia a dia, planejar a vida delas, tomar a rédea da vida delas mesmo e tomar a decisão e ir à frente. Agora vamos sair daqui de Minas Gerais e vamos para o Ceará. Direto para a cidade de Fortaleza. Nós vamos conhecer um projeto de formação para mulheres de baixa renda.
Meu nome é Viviana Maria Cacau de Oliveira, tenho 28 anos, a minha escolaridade é até o 1º grau. Entra, gente, aqui é a minha casa, ó. Aqui é a minha filha. Eu não trabalho, né? Eu saí do meu emprego para ficar com a minha filha, que eu tinha que cuidar dela. Através de uma amiga, eu soube que tá tendo uma inscrição ali para curso de camareira. Vai que tu tem o 1º grau? Se tenho, tu corre lá. Eu fui, aí peguei a ficha. Para mim é minha irmã, peguei 2 fichas. Aí eu passei, a minha irmã passou, né? Eu fiquei feliz. Estamos aqui, né? Indo pro curso. As mulheres com as quais nós trabalhamos, geralmente elas não têm nenhuma atividade remunerada formal. Muitas vezes elas que sustentam a família mesmo com esses bicos. Então assim, a gente procurou beneficiar sempre as que teriam mais dificuldade de encontrar esse apoio em outros locais. Nós temos um ônibus, né, muito chique, que é alugado, uma empresa que pega as alunas lá no Pirambu, 1h, traz para elas assistirem a aula. Com certeza, se não tivesse esse ônibus, muitas teriam desistido por conta de não ter o dinheiro da passagem todo dia. Eu saí da onde eu trabalhei em 2002, né? Aí depois daí não consegui arranjar mais nenhum emprego. Acredito que através desse curso que eu estou fazendo agora eu posso arranjar alguma coisa, né? E fazia muito tempo que eu não estudava, eu tinha muita vontade de voltar à sala de aula, que eu vim do interior. Mas a gente tem que ter conhecimentos para futuramente, né, ter um bom emprego, e essa foi uma grande oportunidade pra gente, tá entendendo? Agora eu tô aprendendo novas coisas, achando interessante o que eu tô aprendendo, então mudando até a minha maneira de pensar. Tipo assim, uma luzinha no fim do túnel, né? 2 vezes 35, 70, né? Vim pra cá, positivo ou negativo? Negativo. Para acessar a internet você tem que usar um desses navegadores aqui, ó. Vou acrescentar gemas aqui no molho. Pega essa parte, levanta, bota pra dentro todinho. Carreiro, cantante, panadeiro. A gente não trabalha o português, aquele português da gramática. A gente trabalha coisas bem práticas. Como que eu faço para mandar um e-mail? Como que eu faço para preencher uma tabela, para procurar um emprego no jornal? Então a gente procura trabalhar com coisas bem específicas. A matemática, por exemplo, eu tenho tantos quartos no andar, eu tenho que arrumar esses quartos em um determinado tempo. Quanto tempo eu vou ficar em cada quarto? Né? Eu tenho que fazer uma determinada receita, então quantos ingredientes eu vou precisar para fazer 3 receitas iguais? Para poner acá, qual é isso? Messeiro, camareiro ou moço? Camareiro. Quando eu estudava, quando era nova, eu não sabia o que era falar línguas. Falar inglês, falar espanhol. Agora é uma boa oportunidade para mim estar aprendendo. Porque lá a gente lida muito com estrangeiros, gringos, né? Pessoas que falam línguas diferentes. Então, se eu não tivesse feito esse curso, como é que eu ia tentar entender? E eu entendo. Eu tenho que ter um curso, né? Porque a gente na casa tinha jeito de um jeito, mas no hotel tem que ter, né, certas normas. Só aqui a parte. Só essa aqui. Vem aqui. Vem pra cá. Aí pra cá. Coloca os 4 dedos. Lá no comecinho, só os 4 dedos. Bem aqui. Pouquinho, Eu tinha dúvida de, às vezes, como é que eu fazia para arrumar uma cama, né? E alguma dúvida tiramos lá. A professora nos deu chance para nós tentar fazer e tirar a dúvida e eu aprendi. Porque tem que ficar assim, ó. Hoje, o que eu aprendi lá, eu estou fazendo lá no meu trabalho. Porque quando a gente não tem curso, a gente não encontra emprego, de jeito nenhum. Aí, o exemplo, eu fui no Marina Park, atrás de emprego de camareiro, eu não consegui, porque eu não tenho profissão. A única profissão que eu tenho é selecionadora de castanha, de caju. Eu acho que capacidade de ter curso, ter mais oportunidade.
Existe a questão também dela se sentir capaz, né? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou acompanhar esse curso? Né? E é por isso que a gente trabalha a autoestima, para que elas possam realmente perceber que elas têm condições de ir muito além. Eles ensinavam muita coisa boa, né, sobre a vida da gente, né? Ela dava texto, a te contar a vida da gente nos textos. Foi muito bom mesmo, foi muito legal. Eu andava triste, cabisbaixa, e a solidão tomava conta de mim. Então, o lindo dia raiou, o sol brilhou para mim. Eu chorei de felicidade. Ao sentir a autoestima me invadir, eu estava como os que sonham, mas tudo era realidade. Hoje em dia eu sou mais alegre, porque eu tenho meus problemas em casa com meu pai, ele é agressivo e eu tô me superando nisso. O que eu tenho de conhecimento aqui sobre a autoestima eu passo para minha mãe. Eu era assim um pouco tímida, eu tirei isso de mim. Por quê? Porque a gente aprendeu a como lidar com o público, sabendo falar melhor, ficar extrovertida, não ter mais vergonha, entendeu? De enfrentar uma câmera, falar, desabafar sobre a sua vida. Eu fiquei mais interessada em estudar. Me deu mais esperança, né, de ter uma vida melhor. Fiz as inscrições, fiz a prova, passei e agora estou sendo aluna do próprio Cefet, né? E está sendo muito bom. Então eu acho que eu estou no caminho certo. Eu trabalho assim, camareira, né? Eu gosto muito de arrumar. Eu tenho capacidade. Porque, como eu te disse, como eu quero uma coisa, eu vou à mesma luta, né? Que a minha mãe ensinou dignidade, né? A mulher, ela foi identificada como um ente que pode transformar não apenas a sua vida, mas a sua própria família e a sua própria realidade, ou seja, a comunidade na qual ela está inserida. Porque a mulher, ela tem a capacidade de envolver os filhos, o marido, os pais, tá? Toda a família. Por quê? Porque ela agrega. E para que realmente você insira essas pessoas no mercado de trabalho, seja via empreendedorismo ou cooperativa solidária, ou mesmo um emprego formal, você tem que ter o aumento da escolaridade, você tem que ter a qualificação e fazer com que essas pessoas se sintam parte dessa comunidade, seja a comunidade interna onde elas vivem, seja na escola, ou seja na comunidade externa, ou seja nas empresas. Eu nunca entendi o que são placas tectônicas. Imagine que o mundo é uma imensa bola de futebol e que a crosta terrestre, a camada mais externa do planeta, é o revestimento de couro. Agora pense que essa superfície de couro é formada por vários gomos, com tamanhos e formatos diferentes, pois cada um destes pedaços é uma placa tectônica. Se numa bola de futebol os gomos são colados sobre uma camada de ar, no caso da Terra, as placas flutuam sobre o magma, a rocha líquida que fica por baixo da superfície da Terra e sai dos vulcões. Isso explica porque elas estão em constante movimento, se afastando e se aproximando uma das outras. Às vezes, esses movimentos são tão intensos que são sentidos até aqui em cima, na superfície. São os temidos terremotos e erupções vulcânicas. Mas calma, não precisa ter medo. Afinal, aqui é o país do futebol e a gente sabe muito bem como lidar com uma bola. O Brasil está localizado bem no centro de um desses gomos, quer dizer, placas, a placa sul-americana. E por isso, quase não se sente os efeitos dos deslocamentos tectônicos. Então pode ver seu time jogar tranquilo, que a única coisa que vai tremer é a arquibancada na hora do gol. O Grupo Galpão nasceu em Belo Horizonte há quase 30 anos e hoje é um dos principais grupos de teatro do Brasil. A descoberta do teatro está muito ligado também
ao ambiente da escola, né? Com uma proposta de teatro de rua que mistura circo, dança e música, o grupo conta hoje com 14 atores, que já colocaram no palco textos de autores clássicos, como Molière e Brecht, sempre mesclando erudição com linguagem popular. Desde pequenininho eu sabia que eu queria ser atriz, assim, eu sempre brincava com representação, foi a escola que deu vazão a esse anseio meu. Eles fazem um teatro de pesquisa em que a música é um elemento muito importante. Vários dos atores também tocam instrumentos e diversos espetáculos são embalados em canções. O Grupo Galpão viaja pelo Brasil e pelo mundo apresentando suas criações e já foram premiados em diversos festivais. Eu acho que falta na educação uma aproximação com o artístico. Precisa ter essa coisa do teatro, da música, quer dizer, estimular o prazer de aprender, né? Que é uma coisa fundamental para o ser humano, né? Romeu e Julieta foi o espetáculo que consagrou o grupo. Os artistas foram muito bem recebidos tanto pela crítica quanto pelo público. A peça foi apresentada até no Teatro Globe de Londres, casa famosa em que se encenam os espetáculos de Shakespeare. Foi a primeira companhia brasileira que conseguiu essa façanha. Para o Grupo Galpão, o palco é a rua, o tablado é qualquer lugar em que se possa representar uma história. Um povo que não tem educação é um povo que não tem cidadania, não tem consciência, quer dizer, e daí vai uma bola de neve, todos os problemas estruturais que eu acho que o país enfrenta para dar um salto de desenvolvimento estão na formação. Galera do Pedro II, queria apresentar vocês para o Grupo Galpão. Uma salva de palmas, por favor. Estão presentes aqui, galera, a Teuda, o Eduardo e a Inês. E eu já vou dar a largada com uma pergunta de uma aluna. Gostaria de saber como que surgiu a ideia de inovar tanto em peças tão tradicionais. O Galpão, ele trabalha na rua, né? Acho que vocês devem saber que é um grupo de teatro de rua. Então, para a gente, isso também, durante a longa existência, a gente continua pesquisando maneiras de contar histórias na rua. Então, assim, para a gente contar essas histórias, esses textos clássicos na rua, a gente não podia fazer como as pessoas faziam esses textos dentro de teatro, né? Então, quando a gente pega o Romeu e Julieta, por exemplo, o diretor coloca a peça encenada em cima de um carro, com os personagens usando perna de pau, a gente canta cantigas que todo mundo sabe cantar, a gente está misturando essa história com uma maneira nossa de contar essa história na rua. Vamos contar então um pouco da história do Grupo Galpão, Teuda. Queria que você falasse o início, né, o nascimento dessa união, desse povo que gosta tanto de teatro, Teuda. Como é que foi? Nós já éramos atores, né? Trabalhávamos cada um com sua peça e tal. Mas aí fizemos uma oficina com os diretores do Teatro Livre de Munique, aprendemos técnicas de teatro de rua. Depois eles voltaram para a Alemanha e nós ficamos meio assim, o que vamos fazer? Mas a gente tinha um conteúdo muito bom que a gente herdou deles, né? E aí Eduardo chegou lá na minha casa, falou, Teuda, vamos fazer uma peça? Então, eu tenho um baú de figurino. Aí, Eduardo rabiscou, assim, um texto da noiva que não quer casar e montamos um espetáculo. E não paramos mais. Gostaria de saber quais são os critérios adotados para os atores. Como vocês escolhem qual ator para fazer qual personagem? Segue determinados padrões de escolha. Às vezes é um tipo da pessoa, né? A Teuda, por exemplo, adora fazer papel de ama, né? Se tem que fazer uma ama e tem que fazer uma mocinha, claro que a Inês faz a mocinha e eu faço a ama. Mas aí que é legal, quando o diretor dá uma sacada diferente também. É que eu acho que, por exemplo, no trem chamado Desejo, a Teuda fazia uma vedete maravilhosa. Ela era gêmeas com a Lídia, que é minhonzinha, do tamanho de vocês, as duas faziam gêmeas que trabalhavam no Teatro Rebolado, entendeu? Agora a Inês faz o papel do tio, né, que é um homem. Então... Boa noite! Estamos aqui por duas razões. A primeira é para informar que eu sou Bom Romeu. Sou Doroteu. E eu ao seu. 3 cegos. 3. Não apenas cegos. Qualquer cego. Cegos miseráveis, obrigados a andar para cima e para baixo pela Alemanha.
A Alemanha medieval, no meio de guerra, fome e peste, que foi quando começaram a ser contadas as histórias de tio Eulenspiegel. Cego, pobre e na Idade Média. Isso me irrita. Tem uma coisa importante que eu queria que vocês falassem sobre o processo de pesquisa de vocês. É que a gente, às vezes, parte de textos já prontos, né, clássicos, a gente começa a estudar aquela época, contextualizar, estudar a vida do autor, enfim, a gente faz toda uma pesquisa no entorno ali, até tocar no texto e trazer para o texto o que a gente quer colocar junto dele, né? E essa coisa também de que quando você está fazendo um personagem, é um trabalho muito fascinante nesse sentido, porque é um trabalho de 24 horas, você dorme, acorda com o personagem, você olha as pessoas na rua, as características que cada pessoa tem, um jeito de caminhar, um jeito de falar, um jeito de se expressar, um jeito de olhar, que é fonte de inspiração para nós atores, né? Vocês conseguem me explicar o porquê do teatro, das artes, de todas essas questões artísticas estarem tão distante da escola? Eu acho que os regimes militares eles tiveram um peso muito grande nessa transformação da educação. Eu não acho que seja exclusivamente por isso, mas esse momento da história do Brasil é um momento muito negro, que eu acho que transforma muito a educação. Por exemplo, o Galpão, quando ele nasce em 82, faz parte desse movimento da sociedade no Brasil, a sociedade civil, né, de retomar um espaço de expressão que foi, de fato, totalmente destruído, né? A educação, a arte, para que elas existam, é preciso haver liberdade. Por que a ditadura proibia a arte? Porque ela promovia encontros, né? As pessoas reúnem e muitas cabeças pensam, né? Pensam e agem e começam a ter ideias, e era tudo que eles não queriam. Esse espaço da arte na vida, assim, voltando a essa história que nós somos um grupo de teatro de rua, eu acho que a rua hoje para os jovens é um espaço do medo, sabe? Assim, hoje em dia a gente enfrenta a dificuldade de fazer o teatro na rua muito pelo medo que as pessoas têm de estar num lazer na rua, nesse espaço de encontro, de ver a arte, ver os seus problemas, a sua vida representada num espetáculo. Então, eu acho que assim, vocês como jovens assim, têm que lutar mesmo para a arte, que a arte esteja na rua, mais praças na cidade, menos shoppings, para que vocês possam ter acesso, mesmo se não tiver dinheiro para pagar o ingresso, vai para a rua, exijam uma rua, uma praça que tem atividade, tem que ter. Gostaria de saber se teve alguma peça que marcou na vida pessoal de vocês. Acho que atualmente eu faço uma peça que é muito bacana para minha vida, é o Tio. É um personagem que eu tenho muito carinho por ele, é um menino, é um personagem que é do folclore alemão, é um anti-herói. E na tem como você chamar o tio aqui para a gente ver tio. Como é que é o tio, um textinho? Deixa eu ver. Ô de fora, só vim pra dizer que daqui não saio. Isso é porque ele fica 7 anos dentro da barriga da mãe, ele não quer nascer. Eu sou a mãe, você imagina? Como é que é essa mãe aí, Teuda? Ô filho, antes de morrer, me dá um bom conselho pra eu lembrar sempre de você. Mãe, quando a senhora for cagar, vire a bunda contra o vento, aí o cheiro não chega no seu nariz. Aí é uma coisa que eu nunca vou esquecer, meu filho. Agora, um espetáculo que eu acho que marcou muito o Galpão é o Romeu e Julieta. Escrita há mais de 5 séculos, a história de Romeu e Julieta continua sendo uma das obras mais levadas aos palcos no mundo inteiro. Nessa trama, Shakespeare, um dos maiores dramaturgos de todos os tempos, narra a tragédia de Julieta Capuleto e Romeu Montecchio, filhos de famílias rivais que se apaixonam perdidamente. Depois de um casamento escondido, os dois traçam um plano para ficarem juntos para sempre, longe da proibição de suas famílias. Mas uma série de mal-entendidos acaba com os planos de forma dramática. Romeu e Julieta
Julieta morrem. Apesar do desfecho, o drama de Shakespeare tem personagens cômicos, como a ama de Julieta, que ajuda no romance, e Mercúrio, amigo de Romeu, que conta histórias engraçadas e fantasiosas. Romeu e Julieta já ganhou diversas adaptações no cinema, na televisão, no teatro e continua servindo como inspiração para artistas nos 4 cantos do mundo, que se encantam com os descaminhos de um amor proibido. Qual é o seu nome? Elisângela. Professora de teatro. Como é que você vê o teatro na escola hoje em dia, Elisângela? Eu vejo o teatro de uma importância muito grande dentro da escola, porque a função do teatro na escola não é buscar atores e formar atores. O teatro é para a vida, né? Essas pessoas vão aprender a consciência melhor do seu corpo, a interpretar melhor um texto, a ser mais sensível com o mundo, com as coisas que acontecem com o mundo, uma visão crítica da vida, das histórias, da política, de tudo. O teatro, para mim, ele tem uma importância imensa dentro da escola, para esses meninos e para a gente também. Você, moça, o que você acha do teatro na escola? Eu acho importante porque acaba que a gente, por exemplo, uma pessoa muito presa, que tem vergonha, acaba se soltando. Eu acho uma coisa muito interessante, porque às vezes no cinema ou em outro tipo de que as pessoas atuam, a gente não tem aquele contato. Agora no teatro a gente está vendo exatamente o que estão fazendo. A gente tem aquela coisa física, eu acho que é muito mais importante. Queria saber se na hora da apresentação rola aquele famoso branco. Eu já tive brancos horrorosos. Palco, como na vida, acontece tudo. Você cai, esquece, erra, tropeça, mas sempre dá certo. O teatro, cada dia é diferente, de fato é diferente. O público é diferente, a sala é diferente, a acústica é diferente. A qualidade do espetáculo muda sempre, é sempre diferente. Mas o branco no teatro é bonitinho, o branco na prova... Ah, esse é mais dramático, né? Esse é mais dramático. Esse é mais dramático. Pode fora! Só vim dizer que daqui não saio! Cadê o anão? Devolve! Sei lá de anão! A última vez que vi, tava perdido lá na curva dos intestinos! Desencroa, filho, vai! Desentala! De jeito nenhum! Aqui tá tão bom! Ah, você vai sair! Eu queria saber se vocês já sofreram algum tipo de censura e aproximadamente quantas pessoas passam pela produção de um espetáculo? Uma vez nós começamos a apresentar no Parque Municipal, todo mundo na perna de pau. O Eduardo fazia um guarda enorme, numa perna de pau de 1 metro e tanto, né? E quando nós começamos o espetáculo, já chega lá a polícia e prende a gente. Não pode fazer, não quer, não sei o quê. Aí mandou a gente embora e nós fomos saindo humilhados, todo mundo vestido na perna de pau. Mas aquela humilhação, quando nós chegamos na frente do Francisco Nunes, e o público foi acompanhando a gente. E a gente ia tirar as pernas de pau, se o Grêmio não ia fazer. Mas como o público foi acompanhando a gente olhou, falou assim, mas que humilhação. Ah, não, vamos fazer? Vamos. Abrimos a roda e começamos, e a polícia ficou vendo. Quando acabou, eles esperaram a gente passar o chapéu, que a gente passa o chapéu para poder ganhar um dinheiro. Passamos o chapéu, quando acabou, se vocês estão presos. E foi todo mundo pro Chilindró? Não, porque nós corremos para dentro do teatro e trancamos a porta do teatro. Com as pernas de pau. Com as pernas de pau. Nós entramos para dentro do teatro, trancamos lá dentro e chamamos o diretor do teatro e aí conseguiu, ele era advogado. E ela pergunta uma coisa interessante sobre o restante, né? Vocês mesmos fazem a produção do espetáculo, tem mais gente envolvida? Não, a gente tem toda uma equipe, né? um entorno, né, do espetáculo. A gente convida uma pessoa que fica responsável pela criação do cenário, figurino, a direção. É uma equipe grande, né? Quer dizer, hoje o Galpão ele tem uma estrutura que é grande, são mais de 30 pessoas envolvidas. E o teatro é lindo também porque você pode fazer sem nada disso. O que é essencial no teatro é um ator, né? E uma história para ele contar. O Lope de Vega, que é um autor espanhol, ele dizia, o teatro é 2 tábuas e uma paixão, né? E eu queria parabenizar vocês por essa paixão e essa resistência, né? Por isso, Teuda, Eduardo, Inês, Evoé, Grupo Galpão, uma salva de palmas para ele.
sentadinho, o debate acabou, mas o programa continua. E hoje tem novidade. É dia da primeira etapa do desafio. Daqui a pouco no Caminhos da Escola. Eu estou em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, aqui na frente do Mineirão. E você sabe que torcedor que é torcedor tem uma opinião firme a respeito do que fazer para o seu time ganhar. Assim sendo, a Seleção Brasileira de Futebol tem milhões de treinadores. Mas será que todo mundo mesmo daria um bom técnico? Você gosta de esporte? Muito. E que tipo de esporte você acompanha assim, Rafael? Kickbox, futebol. O que você acha que um técnico de futebol, de um time de futebol, tem que ter para ser um bom técnico? Tem que saber dialogar com o jogador, tem que ter comprometimento com o time. E um fator principal, ele tem que ter uma disciplina técnica e tática importante para o jogo fluir. Tuninho, o programa Caminhos da Escola viaja o Brasil inteiro tentando entender o que tem de bom, o que tem de ruim na educação do Brasil. E tem um quadro no programa que chama Desafio. A gente trabalha um tema com um grupo de alunos numa escola e a gente queria trabalhar o esporte. Então, se a gente pegasse futsal, futebol de campo, futebol americano, você acha que dava para criar um jogo novo com isso? Acho que dá. O futebol americano você poderia pegar determinação e a garra. Futsal, habilidade, menor espaço, mais reflexo, mais toque de bola. E no campo, no futebol, a arte. Tuninho, e se eu te convidasse para ver esse processo todo acontecendo, você dava um pulo lá na escola comigo? Claro, então, gostaria. Acho que vai ser isso, viu, Tuninho? A gente vai propor que eles inventem um jogo novo, né? Usando esses 3 esportes. E aí no final você aparece lá para dar uma olhada no processo todo, pode ser? Ótimo, tá fechado. O nosso cliente para o desafio é o comentarista de futebol, ex-jogador e professor de educação física, Toninho Almeida. Eu estou em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Escola Estadual Coronel Manuel Soares do Couto, para propor um desafio para um grupo de alunos e professores. Agora só resta saber se eles vão topar participar. Oi galera, eu sou o Léo, apresentador do Caminhos da Escola, e hoje eu vim aqui para propor um desafio para vocês que tem tudo a ver com esporte. Quem aí gosta de esporte? Eu. Qual é o esporte que você acompanha? Pô, cara, eu acompanho mais futebol mesmo, futebol de campo. Você acha muito diferente jogar futsal e jogar futebol? Ah, é bastante, né? Quem propôs o desafio para vocês é um comentarista esportivo, um cara muito gente boa. Ele é ex-atleta também, jogou durante muito tempo no Cruzeiro, escreveu um livro, é o Toninho Almeida. E a ideia aqui é que vocês inventem um jogo novo. Mas antes de eu falar o que vai acontecer no desafio, eu vou pegar o grupo de vocês e a gente vai sortear 2 equipes. Uma equipe vai ficar com o professor Rômulo e o outro grupo vai ficar com a professora Ivana. Vocês também vão ter que escolher um representante para cada equipe. E aí, vence o desafio a equipe que pontuar mais no somatório das 3 etapas. Vamos ao sorteio então, galera. Primeiro aqui para a professora Ivana é a Daniele Vieira. O do professor Rômulo é o Roberto Júnior. Lucas Souza no time da professora Ivana. A Grace Mara, Raul Pérez no time da professora Ivana. André Felipe no time do professor Rômulo. A Jéssica Caroline e a Michele Andresa no time do professor Rômulo. Para fechar aqui, o Arley fica com a professora Ivana e o Fabrício, que sobrou, fica aqui com o professor Rômulo. Estão compostos os 2 grupos que vão disputar o desafio Bola ao Chão.
Gente, o desafio de vocês é criar um jogo novo. Por isso eu vou entregar uma caixa aqui pro professor Rômulo que vai ajudar vocês a desenvolver esse jogo novo. Aqui dentro tem bolinha, tem várias outras coisas aqui, tem outras bolas e tudo mais que vocês podem usar para compor esse jogo novo. Eu preciso que vocês pesquisem regras de futebol de campo, futebol de salão e futebol americano. Vão dar uma estudada nas regras deles e vão formar 5 perguntinhas para no final do dia fazer essas 5 perguntinhas para o grupo adversário. E aí a gente promove esse jogo de perguntas e respostas. Entenderam tudo? Sim. Agora eu preciso de um nome para o grupo de vocês. Vocês têm alguma sugestão? E aí? Os Galácticos. Os Galácticos? Mancha Verde? Não. Tá tudo em casa então? Vocês são os Galácticos? Bota a mão aqui todo mundo, Galácticos. 1, 2, 3 e... Galácticos! Qual vai ser o nome do grupo? Mancha Verde. Mancha Verde, é isso? Vocês são o Mancha Verde? Mancha Verde. O grupo Mancha Verde já tem um nome então. Agora ele precisa de um líder, de um representante. Você, Raul. E aí? Pode ser. Pode ser? Raul, então. Pode ser o nosso amigo aí, ó, o Roberto. Meu nome é Raul Pérez, tenho 14 anos, sou aluno do 1º ano do 2º grau. Gosto muito de mexer na área de computação, gosto de esporte e futebol. Meu nome é Roberto Júnior, Jair Soares, tenho 17 anos, cursando o 3º ano. Gosto de atividades físicas, futebol, vôlei, músicas. Raul, você que é o líder, o que você acha da gente dividir essas tarefas? Podemos dividir assim, cada um com uma parte. Podia fazer só uma pergunta de futebol americano por ser mais difícil, e 2 de futsal e 2 de futebol de campo. O Robertinho tá Sobre olhando o futebol. Futebol, que vai da parte da arbitragem. Você vai ser o nosso líder, né? Tira o livre direto, né? Perguntou qualquer coisa, você... Mas o Thiago não achar que tira o livre direto e indireto é a mesma coisa. Mais sobre as regras. Mais sobre as regras. Sobre o peso da bola. no máximo 64 centímetros. O peso? Ou não, o peso? Não, o no peso caso. da Isso. bola é entre 430 e 490. 390. Há linhas de jardas e a divisas de interferência. A cada 45 metros, entre parênteses, 50 jardas. Então, 45 metros é 50 jardas. Cada jarda, então, eu acho que tem 95 centímetros mais Quantos ou menos. metros? Quantas jardas é 50 metros? 45 metros 45 são metros. 50 jardas. Metros é igual a 50 jardas. É. Cada jarda 90 centímetros? 90 centímetros. Então, Você fez a conta aí? Fiz. O que é touchdown? Também tem uma. Qual é a circunferência da bola? Essa primeira pergunta aí foi da bola Isso, futsal? tem as medidas de uma bola de futebol referente a peso e tamanho. Quando a bola é considerada em jogo? Qual o tamanho do campo de futebol americano? Nós pegamos aquelas postilas de regra de futsal e de futebol, e do futebol americano nós olhamos mais na internet. Foi interessante o tema, mas a gente precisava de mais tempo para se aprofundar um pouquinho mais. Galera, chegou a etapa final desse primeiro dia, que é onde vocês vão fazer um jogo de perguntas, um grupo vai perguntar para o outro, e aqui o professor Jackson é quem vai auxiliar na avaliação de vocês, ele é quem vai dar as notas, lembrando que o que está em jogo aqui é justamente a inteligência e o preparo de vocês, não é assim, quem vai acertar mais ou menos, beleza? Quem começa perguntando é a galera aqui dos Galácticos. Dê as medidas de uma bola de futebol, referente a peso e tamanho. Fechou o tempo, galera. Agora é hora de vocês responderem. E aí, Raul, já sabe a resposta, cara? As dimensões delas são no máximo 70, no mínimo 65 centímetros. O peso vai de 200 gramas a 300. Ele acertou, né, no requisito do tamanho máximo, que é 70 centímetros, mas errou no requisito mínimo. São 68 centímetros, tá? Até 70 centímetros o tamanho da bola. Qual é a largura e o comprimento máximo e mínimo do campo em partidos internacionais de futebol? Acabou o tempo, galera. De 100 a 110 metros de comprimento e largura de 40 por 80. Bom, a sua resposta não foi uma resposta feliz. Vocês só responderam a metade da questão. Vocês acertaram em relação a comprimento. Mas no requisito largura, vocês erraram. Não foi por muito,
entendeu? Mas como aqui que vale acertar a resposta por inteiro, né? Vocês agora fazem a pergunta, né? Defina as dimensões de um campo de futebol. Manda lá. Comprimento de 90 a 120, largura de 45 a 90. Foram muito felizes nas respostas, é isso mesmo, em medidas de campos nacionais. Qual a circunferência máxima e mínima da bola de futebol? Circunferência é tamanho, não pense em piso. Circunferência para mim é tamanho. Nossa resposta é de 68 a 70 centímetros. 68 a 70 centímetros. E aí, Jackson? Correta resposta. A resposta dele foi precisa, certo? E é isso mesmo que tem a circunferência de uma bola de futebol. Então agora a gente já parte para a terceira pergunta. Manda lá, Roberto. Qual é o tamanho do campo de futebol americano em metros? Pronto. Fala aí, galera. 80 metros. 80 metros. Isso. De quê? De comprimento ou de largura? De comprimento. E de largura? Você perguntou de largura também? É o campo todo. Comprimento em metros? Tamanho do campo. Qual é o tamanho do campo de futebol americano em metros? Qual o tamanho do... Em metros. Minha resposta é 80 metros. 80 metros de comprimento. Isso. Tá bom, vocês não querem nem responder se tem largura, nem vão arriscar nada assim. Olha, beleza. Vamos lá, Jackson. O comprimento total do campo de futebol americano é 109 por 73 metros de comprimento e 48,79 metros de largura, 76 metros de largura. Portanto, a resposta? Tá errado. Então vamos lá para a próxima pergunta de vocês. Como é a bola de futebol americano? Seu comprimento, largura e peso. 29 por 73 e de 870 a 420. O quê? O peso, velho. Acabou o tempo. 370 a 420. Não tem uma resposta, não. Perde ponto, né? Ficou no branco. Bom, respondendo a resposta, o seu comprimento total é 27,9 a 29,2 centímetros, a largura é 54,6 centímetros, tá? E o peso é de 397 a 425 gramas. Relacionado ao futsal, qual o tempo máximo que o goleiro tem para executar um arremesso de meta? Rapaz, esse negócio aqui tá rápido demais. Não deu nem 10 segundos, 9 segundos e eles já sabem a resposta. E aí, Mancha Verde? É de 4 segundos. E aí, professor Jackson, certo ou errado? Certo. Resposta 4 segundos é o tempo máximo que o goleiro tem para repor a bola em jogo no futebol de salão. Qual a dimensão do círculo da quadra central de futsal em diâmetros? Não, Zé, 18,30 centímetros. Deu o tempo. E aí, Roberto, vocês já sabem a resposta, cara? 18,30? Bom, a resposta está errada, né? Porque é 6 metros de diâmetro que se iguala a 2 raios. E agora vocês é que perguntam. No futsal, qual é o número máximo de atletas no banco de reservas? Já foi? Já. Fala aí. 7. Resposta correta, 7 atletas podem ficar no banco de reserva de uma equipe de futsal. Então, galera aqui do Mancha Verde pontuou e vocês vão para a última pergunta para a galera do Galácticos. Com relação ao impedimento, qual a diferença entre o futebol e o futsal? E o que é impedimento? Ele quer saber o que é impedimento e a diferença entre futsal e futebol. Futebol tem. E o que é impedimento? A diferença do impedimento do futsal e o futebol é que o futsal não tem impedimento. O impedimento é no momento do passe. O jogador que estiver na frente da linha da bola ou do penúltimo defensor já está considerado impedido. Essa última pergunta, tá certo ou errada a resposta? Tá certa a resposta. Gente, chegamos à etapa final, é hora de dar o resultado para vocês, mas antes o professor Jackson vai avaliar o desempenho de cada um dos grupos. Professor, com você. Vocês ficaram um pouco despreparados em relação para fazer as perguntas para responder. Senti que vinha meio confusão, um ia responder, um ia falar, não, é isso, outro, não, é isso, não é isso. Eu acho que poderia ter sido trabalhado um pouco melhor nesse requisito. E aqui no Mancha Verde, professor? O grupo também teve um pouquinho de despreparo em relação às perguntas, no entanto que, né, algumas perguntas, o outro grupo ficou um pouco confuso, não estava entendendo muito bem em relação às perguntas que você estava fazendo, ficaram um pouco confusos. Como houve divergências de ideias entre os grupos, aquela confusão, eu decidi dar nota 2 para os dois.
os dois grupos, 2 pro Galáctico e 2 pro Mancha Verde. A disputa foi boa, né? Foi nervosa. Foi bastante acirrada, bem... né? Então bacana, galera do Galácticos, parabéns, galera aqui do Mancha Verde, parabéns. Uma salva de palmas para todos vocês. O Jackson, ele não devia ter dado 2 pontos. Concordei com o empate, né, velho? Perante tipo assim, as nossas perguntas foi mais fácil. Vocês viram que a primeira etapa desse desafio foi super quente, cheia de confusão, divergência. Agora, semana que vem eles vão ter que inventar um jogo novo e criar regras para esse jogo. Aí eu quero ver se esse empate continua. Até lá! O Museu de Arte da Pampulha integra o conjunto arquitetônico que Oscar Niemeyer projetou no início da década de 40, como uma encomenda do então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, que queria modernizar a cidade e construir uma série de edifícios em torno do Largo Artificial da Pampulha. O prédio em que hoje está o museu foi inaugurado como um cassino, que viveu um breve tempo de glória. Em 1946, o jogo foi proibido em todo o país. No lugar das rodas de jogatina, o prédio recebeu obras de arte. O museu foi inaugurado em 57 e se tornou conhecido como Palácio de Cristal, por ter superfícies envidraçadas sustentadas por colunas finas que emprestam leveza à construção. O acervo reúne obras de diversas tendências, desde artistas plásticos e pintores modernistas, como de Cavalcante, a contemporâneos, como Alfredo Volpi, Iberê Camargo e Franz Krasberg. Ainda que tenha recebido muitas críticas, o conjunto arquitetônico da Pampulha se firmou como um marco da arquitetura moderna no Brasil e no mundo. Chegamos ao final de mais um programa que hoje mostrou um pouco da arte da galera do Grupo Galpão. E também teve a participação super especial da Escola Estadual Pedro II aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Perdeu alguma parte do programa? Então calma, é só acessar o novo site da TV Escola, tvescola.mec.gov.br, ou então envie sua sugestão através do nosso e-mail, tvescola@mec.gov.br. Semana que vem eu vejo você aqui em mais um Caminhos da Escola.